Bom, para que vocês saibam, né, a nossa aula aqui ela está sendo gravada, para que seja disponibilizada depois, né, para quem não assistiu e também para que, caso vocês queiram rever a aula, tá? É importante que todo mundo fique com o microfone desligado, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, no final da apresentação, aí vocês podem perguntar, podem falar o que vocês acharam e tudo mais, tá bom? Bom, vamos lá então. Nós temos aqui na nossa sala alunos de ensino médio, alunos de ensino fundamental e também professores, tá? Então eu vou tentar ser o mais didático possível para que todo mundo, né, desde os mais experientes até os menos experientes, consigam entender aquilo que nós vamos propor aqui. Tá joia? Então vamos nessa. Vocês vão ver agora a minha tela do computador aqui, né? E eu vou colocar aqui alguns gráficos aqui para vocês analisarem aí, tá? Então vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Que relação existe entre exercício físico e imunidade no organismo humano, tá? Primeiro que nós temos que saber é o que é a tal da imunidade. Imunidade é o sistema de defesa do nosso corpo, né? A Covid-19, né, que está sendo chamada como uma doença, Covid-19, ela é originada, é causada pelo vírus, pelo coronavírus, né? E quando o coronavírus invade o organismo, o nosso sistema imune, né, o nosso sistema de defesa, é um exército de células, né? Eles tentam atacar, neutralizar de alguma forma as ações desse vírus, certo? Isso é o que nós chamamos de sistema imune, né, da imunidade. E aí eu quero mostrar para vocês que relação existe entre os exercícios físicos e a questão da imunidade, né, no organismo humano. E a pergunta que nós vamos responder nessa aula aqui é exatamente essa, ó. Por que praticar exercícios físicos em tempos de Covid-19? Por que fala-se tanto por aí agora que é importante que mesmo dentro de casa nós façamos exercícios físicos, né? Sem precisar sair de casa, obviamente, mas por que nós temos que fazer exercício mesmo diante dessa pandemia? Então vamos avançar. Bom, vocês vão ver um monte de palavras em inglês, tá? A ideia não é vocês traduzirem tudo isso daí, não, tá? Eu aqui, como professor, não tinha como deixar tudo em português, porque os estudos da área de exercício e imunidade, na área da saúde, eles são todos escritos em língua inglesa, tá? Daí a importância de vocês estudarem inglês e aprenderem inglês na escola, né? Mas só de olhar o desenho do gráfico aqui e ouvir o que eu vou falar, vocês vão compreender o que está sendo dito ali, tá? Sem precisar traduzir necessariamente as palavras que estão aí, tá joia? Vamos lá então. Só para vocês terem uma ideia, aqui é uma linha do tempo, né? Que começa lá no ano de 1900 e termina aqui, ó, 2010 para o futuro. E só para vocês entenderem nessa linha do tempo, o exercício físico, olha aqui, ó, exercise, né? O exercício físico, ele só foi começar a ser relacionado, a estudado, né, na ciência, em relação ao sistema imunológico do corpo humano, só a partir de 2010, mais intensamente. Antes disso, ninguém nem dava a mínima da relação para a relação entre exercício e sistema imune. E olha que interessante, hoje, em 2020, né, 10 anos depois de quando tudo isso, os estudos sobre exercício e imunidade começaram, nós estamos diante de um tema que é super importante, né? 10 anos depois se tornou super importante pensar na questão do exercício do sistema imunológico, tá? Então isso é para vocês entenderem que é uma coisa nova. 10 anos para a ciência, pessoal, é que nem se fosse um dia. É muito rápido, tá? É muito pouco tempo.
Agora dê uma olhada nesse gráfico aqui. Olha que legal. Essa linha de baixo, né, é, é é o crescimento dos casos de Covid, de corona, né? Dos casos de pessoas que apresentaram sintomas do coronavírus, né? Do Covid-19 também. Então foi aumentando. Aqui são em dias, né? Olha lá, days, né? Então o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, e foi aumentando, né? Esse xizinho, essa cruzinha que tem vermelha aqui, ó, nesse momento, no 28º dia, foi o momento em que foi decretada a pandemia, tá, da Covid-19. Só 28 dias depois de quando começou a aparecer as pessoas com Covid-19 aqui no Brasil, é que foi decretado, opa, estamos numa pandemia. E aí então, o número de casos começou a crescer, ó, pode ver que essa mesma linha aqui com esses quadradinhos, ela vai subindo, subindo, subindo. E essa outra linha aqui que está aqui em cima, que começa aqui, ó, onde eu vou fazer um X, ela está falando de home training. Home training é treinamento em casa. As pessoas treinavam em casa, né? Aí o Covid estava ainda não estava crescendo ainda, né? Então a quantidade de pessoas que treinavam em casa também não era tão alta. Depois que anunciaram, olha que legal isso, depois que anunciaram que nós estávamos numa pandemia e que todo mundo ia ter que ficar em casa para evitar a disseminação do vírus, a quantidade de pessoas que começaram a fazer exercícios físicos em casa aumentou igualzinho a quantidade de pessoas que tinham o vírus. Olha que legal isso. Então, conforme aumenta o número de casos de vírus, mais pessoas têm feito exercício em casa, né? Porque não pode sair e tudo mais. Então, o tema que nós vamos falar sobre, hoje é extremamente importante. E aí, a primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte, que no sangue, ó, blood, sangue, tá? No sangue, nós temos diversas células que são parte do nosso sistema imunológico, tá? Por exemplo, nós temos os neutrófilos, tá? Tá escrito neutrófilos aqui, em inglês, obviamente. Monócitos, tá? São células que compõem o sistema imunológico. Células NK. NK, pessoal, em inglês, significa Nature Kill. Kill é assassino, não é? É quem mata. Nature é natural, então é um assassino natural, é uma célula que nós temos no organismo e que ela só serve para destruir outros micro-organismos, como por exemplo o vírus. Tá? Eles conseguem destruir o vírus, né? Dependendo do vírus, obviamente. E os neutrófilos e os monócitos também são células que combatem invasores, tá? Também tem essa IL-6, tá? Que também faz parte, né, das células de defesa do organismo. E a primeira coisa que vocês têm que saber é que o exercício físico realizado de longa duração, tá? Ele aumenta, olha lá, aumenta, né, o sistema de vigilância do organismo contra células cancerígenas, contra vírus, contra bactérias, tá? O exercício feito de longa duração. Mas a coisa não é tão simples assim. Vamos tentar entender agora esse gráfico aqui, ó. Esse ponto do meio aqui, essa risca do meio, é um ponto, é o ponto zero, vamos chamar assim. Tudo que está nessa corzinha aqui, ó, nessa corzinha azul claro, quer dizer caminhada, exercício de caminhada, walking boot, tá? Caminhada, caminhar, como a gente caminha na rua, passeia, né? As pessoas saem fazer caminhada, enfim, no bosque, em bocaina. E aqui é o exercício, né? Esse azul mais escuro é o exercício extenuante, o exercício mais intenso. Aqui está falando de maratona. Uma maratona é um exercício muito intenso. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é que quanto mais para o lado direito,
quer dizer que mais benéfico é. E quanto mais para o lado esquerdo, mais maléfico é, ou seja, mais ruim, né? Quando o sujeito faz exercício de maratona, todas essas células aqui, ou essas proteínas que defendem o corpo, né, do vírus, né, ou dos vírus, dos agentes externos, elas diminuem, elas ficam fracas, né? Diminui a quantidade dessas células na nossa corrente sanguínea. Isso quer dizer que a maratona, um exercício muito extenuante, não é bom para a defesa do organismo. O que é bom para a defesa do organismo? Quando a gente faz exercícios leves, caminhadas, por exemplo, os exercícios dentro de casa. Olha aqui o azulzinho, ó. Azulzinho aqui, a DTH, ela é imune, ela é do sistema imunológico. Essa IgA também é do sistema imunológico. Olha lá, células T, a NK que eu falei para vocês ali atrás, olha lá, a NK está escrito aqui, ó. Essa célula NK, que é a assassina natural, é a célula que combate, né, os invasores do nosso organismo, ela é estimulada quando nós fazemos exercício de caminhada lá, walking boot, né? Então, fazer exercício leve é melhor para o sistema imunológico do que se exercitar demais, se exercitar que nem maluco. Olha esse outro gráfico, esse aqui é uma teoria, que é a teoria da curva do J. Por que um J? Aqui nós temos um ponto, aqui nós temos um outro ponto, e aqui um terceiro ponto. Quando a gente conecta esses três pontos, forma um J. Parece uma letra J isso daí, não é? E o que quer dizer esse J? Quer dizer o seguinte, que quando o sujeito é sedentário, o risco dele ter um problema respiratório grave, né? Isso, ó, esse URT que está escrito aqui, ó, URT risk, significa lá, infecção respiratória, do trato respiratório superior, tá? Então, isso é uma infecção. O risco do sujeito desenvolver problemas, né, respiratórios relacionados, por exemplo, ao coronavírus, quando ele é sedentário, quando ele não faz exercício, é um risco normal, é considerado, né, ele é um risco que não reduz e também não aumenta extremamente, mas todo mundo está sujeito. É o risco que é padrão para todo mundo está sujeito a isso. Quando o sujeito faz exercício heavy, olha lá, heavy é pesado, exercício muito intenso, olha o risco onde vai, o risco vai lá em cima. Então, do normal, onde ele vai? Vai lá para cima. O risco aumenta do sujeito desenvolver, né, um problema respiratório, né, uma infecção respiratória. Aumenta de 2 a 6 vezes esse risco de ter um problema, né, respiratório. Agora, quando o sujeito faz um exercício moderado, olha lá, moderate, né, moderate, esse exercício pode promover uma redução dos riscos de desenvolver doenças relacionadas à infecção dos pulmões, né? E não sei se vocês sabem, um dos grandes problemas do coronavírus é esse, que ele ataca os pulmões, tá? Se ele ataca os pulmões, deixa eu só habilitar o pessoal para entrar aqui. Se ele ataca os pulmões, então ele causa uma infecção do sistema respiratório, tá? E aí é que está o problema. E o exercício leve, moderado, ele é bom para reduzir os riscos de desenvolver esse tipo de problema, tá? Então, essa é a teoria do J. Sedentário é ruim, né? Não é bom ser sedentário em relação ao sistema imunológico. Não é bom fazer exercício muito intenso, tá? Em relação ao sistema imunológico, para melhorar a capacidade do corpo de combater, né, os micro-organismos que entram no corpo, no organismo, de uma forma geral, é interessante que o exercício seja moderado, tá? Seja leve.
E isso dá para fazer em casa, isso que é bacana de observar. Então, para vocês entenderem, se o sujeito fizer exercício demais, tá? O sistema imunológico cai. Se o sujeito fizer exercício demais, de menos, tá? Sedentário, o sujeito também fica vulnerável ao coronavírus. Então, o que é importante é fazer exercício moderado, tá? Para que você não seja, não fique, aqui está escrito suscetível. Suscetível quer dizer a possibilidade de você contrair o vírus. Então, para não aumentar a possibilidade de você contrair o vírus, é interessante que se faça um meio termo, um exercício moderado, né? Isso aqui é o ponto de interrogação. Tá legal? Aí uma pergunta que todo mundo me faz é por que que obeso, por que que diabético, hipertenso é grupo de risco? Pode morrer mais facilmente, idosos também. Vejam só, ah, isso aqui é a quantidade de dias, olha que interessante, é a quantidade de dias que o sujeito levou para se recuperar de uma para se recuperar de um problema respiratório grave, de uma infecção respiratória grave, tá? Isso aí é um estudo que foi feito. Essa primeira coluna aqui quer dizer que fez exercício físico baixo, né? Exercício físico leve. Essa outra coluna do meio quer dizer que o sujeito fez exercício físico moderado, não tão leve nem tão intenso. E essa outra coluna, o sujeito fez exercício físico intenso. Olha que interessante que o exercício físico baixo levou o sujeito a uma recuperação mais rápida quando ele teve uma infecção respiratória. Isso vale para pessoas que fizeram exercício, tá? E para pessoas que simplesmente fizeram atividade física durante o dia, como limpar a casa, varrer a calçada, enfim, exercícios leves, atividades leves que nós fazemos durante o dia, cotidianamente. Quem faz algum tipo de movimento, algum tipo de esforço durante os dias, tem chances maiores de se recuperar mais rápido quando, por exemplo, pega aí uma infecção, né, pulmonar, como por exemplo essa relacionada ao coronavírus, tá? E em sujeitos obesos, olha que interessante isso, né? Para vocês entenderem, ó. Aqui está comparando obesos, essa coluna é de obesos, essa outra aqui de baixo também é obeso, essa de cá é atleta e essa também é atleta. Então, vou dividir os gráficos no meio aqui para vocês entenderem, ó. Do nosso lado direito, atletas. Do nosso lado esquerdo, obesos, tá? Obesos e atletas. Pronto. Essa aqui é uma proteína, tá? Inclusive, se fala bastante no exame de PCR. PCR é um teste que se faz para identificar se o sujeito está com coronavírus ou não, tá? E então é legal que ele escolhe, né? O sujeito pode escolher se ele vai ter uma vida sedentária e vai ascender a obesidade ou se ele vai fazer exercício e pender de repente para uma vida atlética, tá? Isso é uma escolha do sujeito. E o teste do PCR que identifica, né, essa proteína, quando ele vê que essa proteína está muito elevada na corrente sanguínea, ele mostra que, por exemplo, o organismo do sujeito está se defendendo de alguma coisa. A mesma coisa acontece com essa outra proteína, que é a interleucina 6,
que é o mesmo esquema. Quanto mais alto o valor da interleucina 6, quer dizer que mais o corpo está se defendendo de alguma coisa. E aí é que está o X da questão. Por que, que o sujeito obeso é grupo de risco? Por que, que o sujeito obeso pode morrer se ele contrair o coronavírus? Porque tanto as proteínas, né, de PCR que estão relacionadas ao combate, né, de invasores ao sistema imunológico e também a interleucina 6, como elas estão muito acentuadas no sujeito obeso, elas estão ocupadas tentando resolver os problemas que o excesso de gordura causa no corpo. Ele está tentando se defender da inflamação que as células de gordura causam no organismo humano. E aí, como ele está ocupado com isso, tanto o PCR quanto a interleucina 6, quando entra um invasor feroz e voraz como o coronavírus, a interleucina 6 e o PCR não conseguem atacar, não tem forças, não tem demanda, né? não tem batalhão para atacar o coronavírus. E se eles não têm como atacar o coronavírus, o sujeito obeso fica doente mais rápido, tá? A doença avança de uma forma, né, extremamente imbatível. E aí nós temos um quadro, então, de risco do sujeito obeso morrer mais facilmente por Covid-19 do que um sujeito que pratica exercício físico e que não é obeso, por exemplo. Eu sempre falo isso em aula, tá? Para os alunos, enfim. Ainda aqueles que estão me ouvindo aí, deixa eu ver, né? Deixa eu admitir a Ana Cláudia aqui. Então, além daqueles que estão ouvindo, né? O Luiz Otávio, aos professores, o Leonardo, né? Lá de Curitiba. Eu sempre falo em aula, né? Que a obesidade não é uma questão estética, né? Enfim, estética, o que é bonito, o que é feio, é cada um que decide isso, né? A questão da obesidade, o problema do alojamento excessivo de gordura, são os males que isso causa e a vulnerabilidade, né? A possibilidade de se desenvolver outros tipos de doenças. E, por exemplo, nessa situação do Covid, de ficar à mercê aí, né? De um vírus, né? Acabar levando o sujeito à morte, né? Bom, pessoal, então assim, da minha parte, né, era isso. Eu não sei se o William conseguiu lá resolver o problema de áudio dele. Vou tentar conversar com ele um pouquinho aqui, tá? Enquanto isso, eu vou pausar a, a nossa gravação. E eu gostaria que vocês me perguntassem, tá? Se vocês não entenderam alguma coisa, se não ficou claro. Eu tentei ser o mais didático possível. Essa área, né, médica, a área da saúde, ela tem, né, muitas terminologias em inglês. Está aí a Ana Cláudia, né, que é professora de inglês, né, para falar um pouquinho aqui para a gente. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu tentei ser o mais didático possível, mas vocês podem me perguntar e enfim. Qualquer coisa é só falar aí. Vou escrever no chat aqui, no bate-papo. E aí, Luiz Otávio? Conta pra mim um pouquinho. Entendeu tudo que eu falei ou não? Hã? Acho que ele tá escrevendo, porque tá com a mão na tela. Do nosso sistema imunológico. E eu fiquei bem surpreso quando tu apresentou aquele gráfico comparativo falando sobre isso, porque às vezes no conceito mais popular a gente acredita que quanto mais a gente fizer de exercício, melhor vai ser para a nossa saúde, quando que bem mostrado no gráfico não é bem assim que funciona, né? Não, perfeito. O exercício ele só tem relação com a saúde
se ele é feito de uma maneira controlada, né, organizada e, e regrada, né? A gente fala, nós profissionais da educação física, nós falamos de uma periodização. Tudo que se faz em exercício, a quantidade de carga que a gente usa numa série na musculação, a quantidade o tempo que a gente fica numa recuperação, o número de repetições de uma série, enfim, a velocidade de execução do movimento, tudo isso dentro do treinamento físico é calculável, Leonardo. É matematicamente calculável, tá? O profissional que sabe o que está fazendo, ele consegue calcular tudo. Inclusive até ter parâmetros de frequência cardíaca. Eu ensino os alunos a fazerem isso na escola. A calcular a zona-alvo do treinamento. Na terceira série do ensino médio eles aprendem isso. E aí eles fazem medida de frequência cardíaca e conseguem entender até quanto da frequência cardíaca dele o exercício é moderado, até quanto da frequência cardíaca é intenso, até quanto da frequência cardíaca é um exercício leve. Então são parâmetros fisiológicos que eu consigo mostrar para que eles aprendam isso, né? E quem conseguir captar essas mensagens pode usar esses conhecimentos para a vida cotidiana, né? E acho que isso é bacana. E aí, a intensidade do esforço tem relação com tudo, não é só com a questão do sistema imunológico, não. O sistema imunológico vem sendo estudado de 10 anos para cá, mas em relação ao exercício, né? Mas tudo relacionado à saúde, à qualidade de vida, emagrecimento, tudo tem a relação com a intensidade do esforço, né? E essa premissa aí de que quanto mais a gente se exercita, melhor é, isso aí já, acho que nos anos 2000 começou uma série de estudos a derrubar essa ideia. Mas ficou forte na população, né? Isso daí muita gente pensa assim, muita gente acha isso. Tá me ouvindo, Testa? Ô, William, tá baixo, mas estou ouvindo. Tô baixo? E agora? Na seta aí. Tudo bem, então. Estão vendo a tela, então, aí, né? Manda bala que já tá gravando. Então, fechou. Então, eu queria agradecer a vocês aí que estão olhando essa live nossa aí, né, Testa? Eu agradeço você do convite, porque é uma experiência nova para mim. Eu adorei, assim, o convite, porque a gente vai adquirindo mais conhecimento com isso também, né? A Tamires aí também, o Leonardo, prazer de estar vendo a gente aí, viu, Leonardo? Muito obrigado mesmo. Luiz, né, também. Então, eu preparei, assim, um pouquinho diferente do Testa, né? Vamos envolver um outro lado da Covid aí, né? Vamos falar assim, né? Se a gente pensar nessa parte química aí, na verdade, tudo envolve a matéria, né? Tudo envolve o átomo, né? Vamos falar assim. A gente na escola tem o pavor da química, mas a gente é filhos dos átomos, vamos falar de uma forma mais geral. E o que a gente não ouve dos médicos, às vezes, o porquê também no final eu vou falar para vocês o porquê de lavar a mão nossa com sabão, o porquê do álcool em gel, né? De uma forma bem rápida, assim. Mas para a gente conhecer um pouco sobre o famoso coronavírus, eu coloquei aqui para vocês uns itens que é a estrutura dele, né? Vocês estão me escutando? Sim. A estrutura, a estrutura, né? Porque ele adere principalmente aos pulmões, que é o ponto crucial aí, eu acho, das mortes que estão acontecendo, né? O sofrimento, né? O porquê que as pessoas aí envolve as pessoas com obesidade, hipertensão, diabetes e outras doenças cardiovasculares são mais vulneráveis, partindo do outro lado. O Testa falou de um lado, eu vou partir do outro lado. E a ação da água e sabão. Vamos ver se vai mudar aqui a tela.
Eu faço aqui, testa, vamos ver. Não Clique foi? em cima, William. Ok. Clicou, agora aperta pro lado aí. Ou para baixo, tenta para baixo. Tô tentando, mas. Ah, aqui, ó. Achei o pontinho aqui. Boa. Aí, garoto. Bom, vamos lá então, né? Tem uma leitura, sei que a maioria não gosta de ler muito, mas eu fui obrigado a escrever isso daqui, porque não tem como colocar em forma de figura, né? A estrutura básica do coronavírus, então, na sua superfície, o vírus contém importantes proteínas. Isso que é o ponto crucial que a gente vai falar agora. Essas macromoléculas se encontram incorporadas na bicapa lipídica. Lipídica lembra de gordura. Então vão sacando a jogada da superfície do vírus. Entre as macromoléculas, destaca a proteína spike. Essa proteína, galera, que é a porta de entrada. Mas vamos lá. Pela sua forma de coroa, que dá o nome ao vírus. É devido a essa proteína spike que aparece nela. Sobretudo pelo seu papel fundamental na infecção viral. O material genético do vírus encontra-se no interior do nucleopacídeo, ou invólucro da natureza proteica. Então, se a gente observar aqui agora no terceiro slide, vocês conseguem observar bem esses dois slides que eu coloquei? Na verdade, a primeira parte, eu abri o vírus, né, para vocês observar. A segunda parte, lógico, é um vírus mais bonitinho, é o mesmo vírus. Só que eu queria que vocês observassem o envelope lipídico que tem nele, que é a gordura, a proteína que abre a porta para a proteína N entrar, que é a primeira parte que ela entra. É a proteína N que vai ser a parte que é onde que vai infectar. A hora que o vírus entra, ele abre. Então tá aí o desenho dele, o formato das coroas, né? Por isso que vem o nome coronavírus. E a parte que eu queria falar para vocês é o seguinte: vulgarmente falando, as pessoas falam que é uma bolinha de gordura, tá? Essa bolinha de gordura a gente poderia falar somente se fosse um lipídio. Mas na verdade, como eu tenho a proteína, lógico que não é muito bem minha área falar de biologia, a bioquímica, que faz muito tempo que eu não vejo, mas se a gente for falar de proteína, que é uma junção de aminoácidos, certo? Eu tenho na minha função aminoácido partes polares e apolares que eu vou falar para vocês. Só que nesse caso, as partes apolares são vou falar, muito maiores que as partes polares. Essa junção de aminoácidos, que são as ligações peptídicas que eu vou mostrar para vocês, geram a proteína, certo? Então eu vou mostrar aqui agora no part slide. Vocês entenderam um pouco a estrutura do coronavírus? Mostrando assim, parte proteica, lipídios. Sim, perfeito, Por isso que a William. gente fala assim, ó, que o vírus nada mais é formado por lipídios e proteínas. Certo? Eu acho que vocês já ouviram falar. É... Opa! Aqui é o que eu acabei de falar para vocês, só para mostrar para vocês um exemplo de dois aminoácidos, dando a ligação peptídica formando o começo de uma proteína. Estão vendo o meu mouse mexer aqui ou não? Vocês estão vendo o meu mouse mexer? Não, não, William. A tela vocês estão vendo. A tela sim. Tá, então tudo bem. Tá vendo que eu estou desidratando, estou eliminando uma água aqui, né? Aqui Tá não. saindo aqui a água. Só que eu não estou conseguindo mostrar para vocês o mouse. Não, tá A certo. junção, essa ligação, eu tenho a ligação peptídica, que é a junção de dois aminoácidos. Quinto slide, por que que as pessoas com essas doenças crônicas têm mais chance de serem infectadas? Então, ô Testa, eu vou partir para esse lado aqui, ó, que a gente tem um gene chamado AC2, tá?
Sim. Que geralmente nas pessoas que têm problemas cardíacos, esse gene aí, ó, se torna mais suscetíveis à infecção do coronavírus para essas pessoas aí, principalmente quando elas tomam os medicamentos. Então, o uso desses medicamentos, geralmente os diabéticos, os que têm hipertensão, eles podem resultar no aumento da expressão do IAC2, devido ao mecanismo compensatório. Aqui, ó, eu tinha falado para vocês que a entrada do Covid, né, do SARS-CoV-2, na célula é feita principalmente por meio da ligação da proteína spike com esse receptor AC2 da gente. Então, o aumento da expressão dessa molécula na superfície das células pode aumentar a chance, né, até mesmo dessas pessoas mais vulneráveis que têm diabetes, hipertensão, eles têm essa parte de ser mais fácil o vírus entrar nessas pessoas pelo AC2. É meio complicado falar essa parte, mas eu tenho que falar para entrar na parte química agora, entendeu? Bom, aqui eu quero mostrar para vocês o nosso gene AC2, nosso corpo humano. Ele serve como um RNA mensageiro que orienta a produção da enzima usada pelo novo coronavírus, para infectar as células do pulmão, principalmente. Eu comentei com vocês que o vírus é formado basicamente por lipídios e proteínas, e os lipídios, como a gente sabe, sendo uma gordura, vulgarmente a gente falando, ela é uma molécula apolar. As pessoas obesas geralmente têm um acúmulo de gordura também. Concordam comigo? E aqui eu quis mostrar para vocês um pulmão de uma pessoa normal e o pulmão de um fumante, tá? Vocês falam assim, mas por que você colocou um pulmão de um fumante e não de um pulmão contaminado do vírus? Eu vou mostrar depois. Eu quis dizer de um fumante porque quando uma pessoa ingere muita nicotina e seus gases poluentes do cigarro, as trocas gasosas que os nossos pulmões fazem não é de CO2 e O2? Tanto o CO2 quanto o O2 são moléculas apolares, certo? Então, esses gases maléficos à nossa saúde, principalmente as trocas gasosas dos pulmões, eles aderem ao CO2 e o O2 nessas trocas gasosas, impedindo que o nosso pulmão funcione normalmente. Tudo bem? É que eu estou vendo o testa só aqui, ó, pela imagem aqui, ó. Não sei se eu estou falando, tá dando para escutar. Dá um feedback aí, testa. Não, tô joia, William. Segue o jogo que é, é assim mesmo. A gente fala, parece que tá falando pro computador só, mas é assim mesmo. Então, por que eu mostrei então esse pulmão? O pulmão nossa, o pulmão nosso basicamente serve para trocas gasosas. Essas trocas gasosas, sendo interferidas por esses gases que se aderem ao CO2 e ao O2, principalmente ao O2, não deixa o pulmão nosso trabalhar. Então, com isso, eu mostro aqui para vocês um pulmão de uma pessoa obesa e o pulmão de uma pessoa saudável. Por que eu coloquei esses coraçõezinhos aí? Principalmente porque o nosso vírus, o nosso não vírus, o vírus da Covid, né? Ele a maioria da parte dele é apolar. E o apolar gosta do quê? Gordura que também é apolar. Então, o pulmão é como se fosse o amor dele para ele entrar, vamos falar assim. Então, ele se dá muito bem com partes apolares, ele se adere muito bem, entendeu? Diferente de uma pessoa saudável. Pode acontecer, lógico que vai acontecer, o vírus também vai anexar um pulmão saudável. Por quê? Qual que é a função do nosso pulmão? Não são trocas gasosas entre O2 e CO2? Que eu mostro aqui para vocês, ó.
turma da biologia aí conhece bem. Sistema respiratório, trocas gasosas, e eu coloco aqui para vocês o que é uma hematose pulmonar. É um processo químico molecular que visa a estabilização das trocas gasosas entre oxigênio e CO2, a fim de manter o equilíbrio ácido-base. Esse vírus interferindo nas trocas gasosas, a pessoa não consegue respirar. Com isso, eu mostro para vocês as 3 moléculas aqui embaixo. O2, molécula polar, água e o CO2, que também é apolar. A água, nesse caso aqui, é uma molécula polar, tá? A gente fala do nosso sangue, a gente fala do nosso corpo, mais ou menos 70%, 75%, eu acho que é isso, Tessa. Você me ajuda, qualquer coisa, é feito de água no nosso corpo. 70, 75%. Não tem o valor exato, né? Mas é por aí. Quando a gente fala água, a gente envolve muito sangue. Só que o sangue, a gente esquece que é uma mistura homogênea. Se a gente fazer uma centrifugação do nosso sangue, a gente vai separar a gordura dele. Concorda comigo? Tem o plasma, tem outra substância que é separada na hora que a gente faz a centrifugação dele. Aí é o seguinte, por que que o oxigênio não está circulando no nosso sangue aí? Só que a gente não consegue ver. O oxigênio, na verdade, se fosse só água, não seria solúvel. Não seria solúvel para a gente, no sangue. Só que o sangue tem os agregados dele, que é apolar, principalmente o plasma. Eu tenho também os glóbulos, né? Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Então, não vou entrar em detalhe nisso daí. Mas o que acontece é que o vírus, ele procura, basicamente, partes apolares do nosso corpo para se aderir, principalmente. Não que ele se adere também a outros fatores também. Principalmente é o pulmão que faz trocas gasosas. Aqui, ó, eu coloquei para vocês uma molécula de etanol, onde a parte do carbono e hidrogênio é apolar e se adere ao vírus, que é apolar. Do outro lado, eu coloquei um tensoativo, como se fosse um detergente, onde essa cadeia longa é apolar e se adere ao vírus também. E a outra parte se adere à água, que é a molécula polar. Tá? Se você observar, eu consigo, nesse mecanismo, interagir o álcool dessa parte de carbono e hidrogênio, e essa parte de OH juntará a água para levar embora o vírus. Por isso que o etanol é eficaz também para aderir para a limpeza antibacteriana do vírus, da nossa mão, no caso. E a outra parte aí, vamos falar de um detergente, de um sabão, que também se adere ao vírus, muito bem aderido nessa parte longa aí, que é a parte apolar, e depois a outra parte se aderindo à água e levando tudo embora. Espero que vocês tenham entendido um pouco dessa parte de polaridade das ligações aí. Lembrando que o vírus não é somente apolar, tá? E também tem propriedades polares, mas a predominância dele é a parte lipida, é a parte apolar. Aqui eu coloquei um outro jeito de um tensoativo de um detergente buscar se aderir ao vírus, tá? De um jeito mais fácil para vocês entenderem. Estou escrevendo aqui para vocês também, ó, a parte apolar do sabão quebra a gordura do vírus. Por isso que a gente consegue a destruição dele com eficácia, né? Meio do sabão. William, Oi. então ele não, então o sabão não só limpa a mão, ele mata o vírus. Não, na verdade ele vai embora, né? É um antibacteriano, né? Um antiviral, na verdade, se for ver. O importante é você tirar o vírus da superfície da sua mão. O vírus está aderido à sua mão. Entendi. A hora que você joga o sabão na sua mão, ele vai aderir ao vírus, certo? A qualquer gordura que você tem na sua mão.
É a hora que que você jogar a água se adere a outra parte do tensoativo, do sabão, e leva todo mundo embora. Então, mas o sabonete ele não é bom para tirar gordura da mão, né? O detergente que é bom, né? Não, não, é a mesma função. O É igual. sabonete, o shampoo, o detergente, são todos baseados em tensoativos. Entendi. Todos Legal. têm basicamente essa estrutura. Ó, eu estou nesse computador aqui, eu tinha mais 2 slides para concluir, mas eu acho que se quiser fazer alguma pergunta, eu acho que valeu a pena, eu agradeço aí a galera aí que ficou com a gente aí, ó. Principalmente a você, Tess, que me deu a oportunidade aí de expor um pouco desse conhecimento aqui de fazer uma live, que para mim é novo também, Não, que isso, apesar dos problemas que eu tive aqui. que isso, na verdade, não é oportunidade, né? Isso é parceria, William. Isso aí acho que nós temos que fazer, né? Porque professores da mesma escola, né? Áreas diferentes, acho que a gente tem que proporcionar isso aos alunos, né? E eu quero enaltecer a participação, né? Sem diminuir, né, a participação do Leonardo, da Tamires, que também ficaram até o final aí, mas do Luiz Otávio, né, que é nosso aluno lá do primeiro ano do ensino médio e ficou, assistiu, né, um pouquinho de informações que ele escuta, que ele pega aqui, é aprendizado que fica, né, na nossa cabeça, né. Eu gosto de, eu sempre falo, me enfio em tudo, viu, Luiz Otávio? Abre o seu vídeo aí, ô Luiz Otávio, seu microfone para a gente conversar um pouco. Mas eu me meto em tudo porque eu ouvi você falar um pouco agora, e aí é mais informações que eu pude captar, que eu pude aprender. Aí eu vou observando as coisas e vou ouvindo outros. 5 horas da tarde eu dei uma palestra virtual também pelo Conselho Regional de Educação Física, então outros professores lá, tinha professor de Peruíbe no litoral, de Olímpia lá, né, perto de São José do Rio Preto. Enfim, tem professores do estado inteiro e cada um compartilha uma informação, uma ideia diferente de coisas que estão acontecendo por aí, ou que eles estão fazendo, e eu vou aprendendo. Essa aqui é a tônica do negócio, né? É uma pena né, que nem tantos É, alunos, né, participaram da live. tem muita informação, né? Tem a parte medicinal do negócio, né? Tem a parte química, tem a parte principalmente de bioquímica. É muita informação, tanto é que foi até um pouco novo também essa parte do gene nosso, né? Que não entra, na verdade, eu estudei um pouco para olhar isso daí. Eu não sabia que pessoas hipertensas, diabéticas, Sim, tinha mais recepção para interagir com o vírus, entendeu? e isso casa com. William, corta o seu compartilhamento de tela aí, fazendo um favor. Deixa eu ver como que eu faço, eu tô perdido É aqui. só clicar de novo, lá em cima, lá no alto da sua janela, tem um botão laranja. Alaranjado, na verdade. Ah, E então, isso casa com a minha apresentação, né? Aí, então, o sujeito hipertenso, diabético, obeso fica mais suscetível à entrada do vírus, né? E além disso, o sistema imunológico dele está todo ocupado com a inflamação do organismo causada ou pelo excesso de gordura, ou pelo diabetes, né, excesso de glicose, ou pela hipertensão arterial, tá? Então, o sistema imunológico fica todo o tempo ocupado com essas coisas, dessas patologias, né? Dessas comorbidades, e aí acaba não conseguindo combater o vírus que acabou de entrar. Aí a doença, né, avança rapidamente,
consome parte do pulmão, o sujeito vai entubado, não tem antibiótico que resolva o problema, porque depende também do sistema imunológico, o sujeito vai a óbito. Isso aí é o que está acontecendo, não tem jeito. E tem uma coisa acontecendo também, que eu achei interessante, que na Itália houve até uma discussão, uma situação lá de que estavam prescrevendo o tratamento errado para a Covid-19. Porque a Covid-19 ela também estava causando trombose, né? Ela estava coagulando muito o sangue e em determinados locais estava obstruindo veias, artérias, o sujeito morria, na verdade, né? Desse problema, e não por causa da Covid. Inclusive tem médicos hoje, né, que já prescrevem, tá com Covid, foi entubado, vai fazer o tratamento, né, com antibiótico e vai também ter uma bateria de anticoagulante para diminuir as chances de se ter esse problema. Mas o sujeito que tem uma das comorbidades, dificilmente a gente consegue, né, reverter o quadro, porque é muito rápido o avanço da doença. Essa parte que você está falando aqui, que eu falei do AC2, né, desse gene, né? Sim? Uma parte aqui que ele fala assim, ó, que eu vou ler para você aqui, 4 linhas. Nesse sentido, a variante AC2, descoberta no ano 2000, é muito semelhante em estrutura, cerca de 42%, mas faz o papel inverso da AC. Enquanto a última faz a vasoconstrição e, consequentemente, o aumento da pressão arterial, a AC2 promove a vasodilatação. Uhum. Então tem relação. E é isso que eu falo sempre, né? Tem coisas na vida que a gente não escolhe, né? Uma doença genética, sei lá. Agora, a maior parte dos problemas que os seres humanos enfrentam em relação à saúde hoje são problemas derivados do comportamento humano, né? Por exemplo, ser tabagista, fumar ou não, é o sujeito que decide. Não é uma coisa que ele não pode evitar, ele pode evitar isso. O sedentarismo é um comportamento que ele escolhe, ser sedentário ou não. Em relação à alimentação, o sujeito escolhe o que ele vai comer hoje em dia, né? Com acesso ao mercado, no sistema capitalista e tudo. Então, a gente fala que a maior parte dessas patologias que levam o sujeito à morte diante do Covid poderiam ser evitadas, né? Com pouca atividade física diária, enfim, e hábitos, né, que são considerados aí saudáveis, né? A gente já fala, né, o remédio é para medicar, né, e não para curar. Então. Por isso que a gente tem que procurar a parte natural. Caso do esporte, né? Eu acho que pode até comer as coisas que você tem vontade, desde que você tire ela, né? De alguma forma, depois. Sim. Exatamente. Então, pessoal, acho que é isso, né? Não sei se o Leonardo, o Luiz Otávio, ou acho que a Tamires saiu já. Deixa eu ver aqui. A Tamires saiu. Então, se o Leonardo, o Luiz Otávio quiserem perguntar alguma coisa, tem alguém chegando aqui. Entra no vídeo aí, Leonardo. Entra aí e Se falar um tchau aí, se despedir aí. quiserem comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, esse é o momento, que a gente já está encerrando a nossa live aqui. Cadê a galera dos vídeos aí? Entra aí. Bom, boa noite. Vou fazer um comentário rápido aqui. Eu gostaria de parabenizar agora a apresentação do professor William aí. Ficou muito bem colocada a abordagem química, né, em relação à polaridade e o que substâncias como o sabão e o álcool podem fazer como medidas de asepsia aí do vírus, né? Então, eu acho isso muito, muito bacana, porque reforça, né, a questão da prevenção, né, que eu acho que é algo muito importante aí
nos dias de hoje. Também dizer que o assunto que vocês abordaram casa muito, né? A questão da parte física do exercício e a questão química também, né? Muito bem abordado e interdisciplinar. Então, parabéns a todo mundo aí, o pessoal que está na live. Um abraço pro Ademir, um abraço aí pro William e pro Luiz. Muito obrigado aí pelo convite, gostei muito, parabéns. Obrigado, Leonardo. Eu que agradeço, viu, Leonardo? E, ó, eu não sei, né, das suas atividades profissionais aí, se você leciona em alguma escola, se você quiser fazer alguma coisa, né, interestadual, ah, só avisar, só falar também, a gente faz alguma coisa aí, aproveitando essa, essa onda, né, das tecnologias digitais aí. Combina com o William aí, ó, a gente entra todo mundo junto numa conversa aí, você divulga por aí, a gente divulga por aqui, e todo mundo aprende, acho que isso é bacana de se fazer. Convida até o Dória, Leonardo, se quiser. Maravilha, então, maravilha. Vamos conversando Beleza. aí. Obrigado. Então tá jóia. Então, pessoal, a gente encerra por aqui. Luiz Otávio, ó, show de bola, hein, garoto? Obrigado por você ter participado aí, viu? E Obrigado, continua assim. Faz as tarefas lá, hein, rapaz? Leonardo, obrigado. Então tá Boa bom. noite, viu? Valeu, um abraço. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Leonardo. Obrigado. Falou, William. Valeu.